Você está bem, gente? Você está pronto para receber mais um pouco de Deus? Graças a Deus. Eu acredito que esse tempo que Deus reservou para cada um de nós é para a gente crescer e avançar e se desenvolver na fé. Amém? Na verdade, enquanto nós estamos aqui nesta terra, situados ou limitados a tempo, espaço e circunstância, nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos para poder crescer e avançar nos valores da palavra. Amém? Foi uma boa escolha você estar aqui, eu acredito que vai ser um tempo precioso. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por cada um que de bom grado está nesse lugar, com os corações abertos. Nós acreditamos que a Tua palavra, ela flui, ela tem um poder inerente a ela, e nós acreditamos, Pai, que o tempo que estamos aqui se expondo, recebendo, será um tempo valoroso, precioso. Obrigado por direções que está vindo para cada um em particular. Obrigado pela Tua graça que está se manifestando. Obrigado pelo Teu milagre. Obrigado pelo favor que o Senhor já designou para a igreja. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém? Você está bem, querido? Graças a Deus. Você está pronto para receber? Olha que o esboço é grande, hein? Já coloquei até aqui o meu cronômetro para a gente não se perder no tempo. Eu sou das antigas, você percebeu, né? Sou das antigas, ó. Negócio de tablet, eu já tentei, mas não vai. Graças a Deus, porque o que importa é a palavra no nosso coração. Amém? Graças a Deus. Então, querido, vamos conversar um pouco a respeito na verdade, né? Eu acredito que nós como igreja, nós temos uma responsabilidade como filho de Deus. Eu já quero entrar já, sem mais delongas, para a gente ter esse tempo para poder tratar sobre alguns pontos importantes, que é de nossa responsabilidade como filho de Deus, enquanto nós estamos presentes aqui, né? Existe uma responsabilidade da igreja local, que é, de fato, você sabe que é a pregação do evangelho, é você ser luz para esse mundo, é você salgar a terra de alguma forma, para que as pessoas possam não perecer eternamente longe de Deus, mas que as pessoas possam ter a nossa vida como um exemplo, né? Seguir o nosso estilo de vida, para que as pessoas possam alcançar a graça de Deus nessa vida e a eternidade. Você está comigo? Então, exige-se sim uma responsabilidade do corpo de Cristo no que diz respeito à pregação. Exige-se sim uma responsabilidade do corpo de Cristo no que diz respeito a ter essa vida de santificação, relacionamento com Deus, para que a gente possa estar sendo sensível às coisas de Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa ser eficaz em tudo que a gente vai fazer. Talvez você não possa ter a graça, vamos dizer assim, você não possa ter o monopólio do microfone, mas você tem ali uma função muito importante na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, pessoas que você agrega, pessoas que você tem o seu hall de amizades, a qual você vai ter que, de fato, fazer alguma coisa diferente para alcançar essas pessoas. Entenda que aquilo que foi dito, né, pela palavra de Deus, que os anjos tiveram essa predisposição, a qual eles quiseram pregar o evangelho. Mas Deus deu essa graça primeiramente para o seu povo, chamou os seus para que pudessem pregar o evangelho, porque a responsabilidade da pregação do evangelho foi dada para os judeus, mas os judeus não quiseram assumir essa responsabilidade. Vem nós de tabela que nós éramos gentios, vem nós de tabela e Deus fala assim, pronto, agora os gentios que somos nós, aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e nós temos essa incumbência, esse papel de pregar o evangelho para as pessoas. Diga assim, ser crente é privilégio, e de fato é privilégio, exige-se sim uma responsabilidade, mas é um privilégio, você portar os oráculos de Deus e transmitir aquilo que pode mudar a história de um homem, de uma família e de uma nação, que é a mensagem do evangelho. Você está comigo? Então entenda, você é importante, independentemente das suas falhas, das suas limitações, daquilo que muitas vezes te prende para que você possa fazer algo a mais para o Senhor, você é importante. Amém, querido? Então veja algo interessante que eu quero falar. Eu quero ler dois textos da palavra. Um está em Mateus capítulo 7, versículo 13, e o outro está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ok? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 7, versículo 3. Deus é bom, aleluia. Você já chegou lá? Olha só, Jesus Cristo aqui está dando um sermão, ele fala ininterrupto. Alguns estudiosos dizem que Jesus Cristo ficou várias horas
ensinando a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas pertencentes ao seu reino e também sobre os posicionamentos que as pessoas que estavam ouvindo as suas palavras, os seus ouvintes, deveriam ter quando esta palavra tivesse de fato ido ao encontro desses ouvintes e tivesse mudado áreas da sua vida. Então veja, a salvação ou o encontro com Jesus posteriormente exige-se sim uma responsabilidade daquilo que ele remete a cada um a fazer. E é interessante você observar que no capítulo 7, versículo 13, eu só quero essa parte do versículo 13 e 14, ok? 13 e 14, depois nós vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diz assim no versículo 13 de Mateus capítulo 7, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Apocalipse, você pode ir lá, rapidamente. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Observe algo interessante aqui. Você percebe que Jesus Cristo, ele fala no capítulo 7, versículo 13, sobre duas portas, ou dois tipos de caminho. Entenda que esses caminhos, de fato, diz respeito a um estilo de vida, quando você passa a ter o conhecimento de algo. Quando você entra em uma empresa, você, de fato, você pode entrar previamente sabendo qual a função que você vai desempenhar lá. Você entra previamente sabendo das suas funções, ou o que você vai desempenhar lá. Mas quando você está no processo da prática, da execução, você vai entender que muitas coisas se desenrolam no processo. Muitas coisas vai se desenrolando quando você está praticando aquilo pela qual você foi incumbido a praticar. E é interessante você observar que Jesus Cristo fala sobre dois caminhos ou duas portas. Entenda que a salvação é algo que acontece no Espírito. Você está comigo? Você entende que quando o homem pecou, lá em Gênesis, no capítulo 1, lá quando decorre todas as coisas, tudo isso corrompeu a humanidade. Quando a mulher peca, você observa que nada tinha acontecido. Mas quando o homem toma do fruto e come, a Bíblia diz que existe a sentença que iria envolver todas as pessoas. A terra está sendo maldita por tua causa. Mas quando a mulher come, não há sentença. A sentença no que diz respeito a outras pessoas. A sentença pelo pecado da Eva diz respeito a ela mesma. Tu gerar filho com dores. O teu desejo será para o teu marido. Então observe que quando nós temos um conhecimento a respeito de algo, exige-se uma responsabilidade para se praticar aquilo que lhe é incumbido. Entenda, Jesus Cristo fala, existem dois tipos de porta, dois tipos de caminho. Olha, é interessante você observar que as pessoas aí fora procuram Deus de uma forma que elas não vão encontrar. De fato, procurando Deus em uma manifestação a qual elas querem que sejam da forma dela. Elas entendem Deus como um tipo de religião ou como um ser que, de fato, a Bíblia fala, Deus trabalha por todos. O sol nasce tanto para justo quanto para injusto. É verdade. O que sucede ao ímpio sucede ao justo. Tudo isso é verdade. Mas exige-se um proceder segundo os oráculos de Deus que agrada ao próprio Pai. E as consequências disso, da obediência, da santificação, o reconhecimento do Senhor, é bênção para a nossa vida. Observe algo interessante. Entrar pela porta não é o suficiente. É preciso trilhar o caminho. Eu vou repetir, isso vale para a igreja, isso vale para pessoas que ainda não têm esse compromisso com o Senhor que está, de certa forma, nos assistindo. Entrar pela porta não é o suficiente. Porque, entenda, a Bíblia fala que de criatura nós passamos a se tornar filho de Deus. Você está comigo? Então, de criatura passamos a ser filho de Deus. Jesus fala algo interessante no Evangelho de João, falando para os judeus que criam nele. Olha, se vocês permanecerem nos meus ensinos e na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Entenda, não só basta estar em Jesus, exige-se sim um proceder, um praticar daquilo que ele incumbe a cada um a praticar. Simplesmente passar pela porta não é o suficiente para que você possa ser alcançado pelo Senhor. John Wesley certa vez disse que nesses últimos dias vai acontecer muita salvação, mas pouca vida com Deus. Repito, muita salvação, mas pouca vida com Deus. Agora eu pergunto, o que adianta de fato herdar a salvação, mas está vivendo em uma vida aonde as coisas de fato não acontecem segundo aquilo que nós desejamos, ou segundo aquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida? Ser simplesmente um mero espectador dentro de uma igreja a qual tem uma boa palavra, tem bons pregadores, tem pessoas que vêm e portam uma boa palavra, tem uma boa vida, tem uma boa conduta no proceder, é um exemplo para nós, sendo que nossa vida continua parada e estática da mesma forma. Não adianta muita coisa. Deus, ele não quer que simplesmente entremos pela porta, mas sim que nós prossigamos pelo caminho. É da vontade de Deus, não só a salvação, mas o crescimento e o conhecimento da verdade. Porque é possível 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja solidificada na palavra, mas você não crescer como convém. Você não se desenvolver como filho e você sempre depender de pessoas para que possa te ajudar na sua fé. Dois tipos de caminho. Uma só escolha. E o tema da mensagem é 2 caminhos e uma escolha certa e precisa. Aleluia. Porque, querido, no mundo está cheio de pessoas iguais, mas poucas pessoas diferentes. É necessário ser diferente. Talvez isso possa até soar como algo ruim, mas não, isso é algo bom, porque todo diferente chama a atenção. Se todos fossem iguais, não teria graça. Se todos pregassem aqui da mesma forma que eu prego, não teria graça. Se todos pregassem como o pastor prega sempre, não teria graça. Tem que haver essa diversidade, porque o Espírito Santo é manifestação da multiforme graça de Deus. Tem igrejas que Deus é bom. Aleluia. Deus quer te salvar. Tem igrejas que pula, que prega, e vai, e vai. Tem igrejas que o pastor só prega de terno com o botão fechado. Outros pregam com o terno lascado. Outros não tem lasca nenhuma. Outros pregam mais moderno. Outros são mais tradicionais. Não importa. A graça de Deus tem que alcançar o povo. O contexto pelo qual as pessoas estão inseridas, a palavra de Deus flui segundo a vontade de Deus. Aleluia. Então entenda que essas duas portas, esses 2 caminhos, existe sim esse prosseguir, esse andar. E é interessante você observar, agora isso vale de fato para aqueles que de fato já têm essa caminhada com o Senhor. À medida que nós entramos por essa porta, já trilhamos um certo tempo, uma certa caminhada, em uma determinada distância, as responsabilidades aumentam. A fé que você tinha antes, você pode ter certeza absoluta, ela não é capaz de te embasar nesse tempo preciso que você vive hoje. Você precisa a cada dia estar aumentando a sua fé. E como é que se aumenta a fé? Pelos oráculos de Deus, pela palavra de Deus, ouvindo a palavra. Romanos 1,17, fé ela vem quando se ouve a palavra de Deus. Mas eu acho interessante falar sobre isso. O que é que você está dando mais vazão na sua vida? Estava conversando com uma pessoa hoje. Falei, rapaz, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você aceitou a Cristo aqui dentro da minha oficina. Faz 3 meses. Se você continuar dessa forma, você simplesmente entrou pela porta, passou pela porta. Você não quer trilhar o caminho. Esse caminho é apertado. Esse caminho é um caminho que muitas vezes requer um esforço da nossa parte. Mas se você continuar estático e parado, cara, a tua vida continua do mesmo jeito. Mas o que eu tenho que fazer? Você precisa a cada dia pegar a tua cruz e seguir Jesus Cristo. Porque se fosse fácil como muitos pregam, se fosse fácil como muitos líderes pregam, tudo que é fácil, cá com nós, não tem graça. Alcançar as bênçãos de Deus sem um esforço, não tem graça. Não é bênção de Deus, é facilitarismo.
E nós não queremos facilitarismo, nós queremos de fato pagar o preço, porque se os apóstolos que desbravaram esta terra, tomaram pedrada, foram jogados no Coliseu dos Leões, a música que nós cantamos, perseveraram, continuaram com a fé, não negaram a fé, sabe? Martirizados, servindo como espetáculo ao público, mas não negaram a sua fé, receberam a coroa da graça e da justiça. Por que é que nós seremos diferentes? Não. Eu acredito que o Brasil ele não tem essa perseguição tamanha como existe em outros países aí fora. Na Indonésia, se você pega uma Bíblia e prega o Evangelho, você é morto não onde você está. Na Indonésia, se você se reúne com alguém e aí você é denunciado, dentro da sua própria casa ou nos templos, você é posto fogo em você, em todas as pessoas que estão dentro. Mas no Brasil, essa facilidade que nós temos, graças a Deus, de fato, sim, né? Temos algumas coisas lá em Brasília, no Congresso, que pessoas lutam para violar os nossos valores, querem fazer um monte de coisa, mas irmãos, nós estamos... olha, vou dizer uma coisa para você. Isso aqui é uma brincadeira, mas eu acredito... Olha, por favor. Olha, eu acho que Deus é brasileiro e nasceu no Ceará. Comigo aqui, ó. Isso aqui é meu, tá? O pastor, doutrina errada, a heresia. Não, isso aqui eu acredito. O Brasil é um país a qual, de fato, as pessoas estão entendendo o Evangelho, estão saindo grandes pregadores, ministros, homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo. E eu libero uma palavra sobre a tua vida e sobre você que está ouvindo essa ministração. Deus quer usar você, Deus quer enviar você, Deus quer capacitar a tua vida para embaçar pessoas. Aleluia! Decida pagar o preço. Decida entrar pela porta estreita. 2 Coríntios 6,14, existe uma coisa que muitas vezes perturba. É a igreja, é o povo de Deus. Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala algo interessante. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Se eu conseguir ler esse texto, eu não vou tentar falar ele, mas eu já estou aqui já. 2 Coríntios 6,14, Paulo diz algo interessante. Isso de fato perturba quando a gente não tem quando não tem um bom esclarecimento sobre o nosso proceder no que diz respeito a crente e a pessoas, né? 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis, pois que sociedade há injustiça com a justiça? E que comunhão há com a luz e as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte há entre o fiel e o infiel? E que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vós sois santuário de Deus vivente. Como disse Deus, neles habitarei e com eles andarei. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Versículo 17. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, então eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ei, olha para cá. A comunhão são com os da casa, com os filhos. Relacionamentos, podemos se relacionar com pessoas que não professam a mesma fé que nós. Podemos. Agora, relacionamento e intimidade só com os da casa. Dependendo do que você fala para a pessoa ou para pessoas, isso vai ser um grande obstáculo para o seu crescimento na fé e no relacionamento com o Senhor. Doa quem doer. A igreja porta a verdade, irmão. Doa quem doer. A igreja tem que pregar aquilo que de fato Deus quer que pregamos. Doa quem doer. Sim, vocês não, mas vocês... Não. A palavra de Deus tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aceite ou não. Agora, Jesus Cristo ele foi muito enfático quando ele disse sobre isso. Ele quis ensinar o seu povo a proceder como convém, para que eles pudessem ter êxito em tudo aquilo que eles fizessem. Cuidado com o jugo desigual. Cuidado com quem você comunga de certas coisas. Aleluia. Entenda, Jesus Cristo, ele ensinava. O ministério tríplice de Jesus, prega, ensina e cura. Prega, ensina e cura. Prega, ensina e cura. Entenda, você precisa ser ensinado, ou nós precisamos ser ensinados, para que a gente não venha andar errantes e tomar decisões que possam comprometer a nossa vida espiritual.
É preciso falar sobre a palavra e não se relacionar com quem não tem a nos acrescentar. Escute isso. O que significa evangelho? Evangelho significa boas notícias. Mas eu quero chegar nesse ponto, por quê? Porque eu sei que as boas notícias levam as pessoas a ficarem empolgadas pelo que de fato são essas boas notícias. Boas notícias, salvação, boas notícias, prosperidade, boas notícias. Jesus Cristo é aquele que cura. Várias manifestações do que diz respeito a evangelho. Porque evangelho significa boas novas ou boas notícias. Mas escute isso que eu vou dizer para você. Jesus Cristo ele foi muito enfático aonde ele diz em aproximadamente 70% dos evangelhos. Só que não se fala sobre isso. Jesus Cristo ele falava mais do inferno do que propriamente sobre as coisas do céu. Aí talvez você possa dizer, verdade, irmão? Verdade. Por quê? Porque dado ao perigo de pessoas que entram por essa porta que é larga, é fácil, as coisas vêm facilmente, nós conseguimos alcançar êxito, nós conseguimos alcançar a aprovação das pessoas, nós temos a graça, naturalmente falando, porque o caminho é largo, não tem espinhos, não tem dificuldades, não tem tribulações, não tem nada disso. E eu me recordo de Asaf no Salmo 73, aonde ele olha a prosperidade dos ímpios, aonde ele olha os ímpios não estando em nenhum tipo de aperto, e ele começa a se perturbar em espírito. Aí ele pega e diz o seguinte, quando eu entro no templo, eu entendo o fim deles. Mas ele diz antes, em umas palavras assim, ó, ele pega assim, ó, em vão tenho purificado a minha vida na inocência, e em vão tenho lavado as minhas mãos, ao ver a prosperidade desse povo, e nós em constante aperto, porque o caminho é estreito. Só que ele não entendia. Irmão, entrou nessa via, permanece. Entrou nesse estágio, permanece. Sabe por quê? Existe uma recompensa. Se você decidiu, existe uma recompensa. Eu vou liberar uma palavra aqui. Você que decidiu mulher, você que decidiu marido, aí está toda a tua casa pelo teu bom procedimento. Eu estou falando sobre a tua casa. Toda a tua casa pelo teu bom procedimento, eles vão receber algo diferente. A fé sua não vai salvar ele, vai ser um acréscimo. Mas o seu bom testemunho de vida, o seu estilo de vida santo na presença de Deus, vai tocar essas pessoas. Continua, você decidiu entrar, agora fica firme até o fim. Mas Jesus Cristo ele foi muito enfático, onde ele fala mais do inferno do que dos evangelhos. Eu não sei se você compreende isso, mas a pregação, falando de fato daquilo que acontecerá das pessoas que não estiverem em relacionamento com o Senhor, vida com Deus, salvação. Irmãos, é trágico o negócio. Eclesiastes no capítulo 3, eu acho que versículo 11, fala da árvore. Se refere a uma árvore, mas ali Salomão, ele dá a entender que de fato, e o contexto é sobre isso, ele fala algo interessante, ele diz assim, olha, a árvore, se ela cai para o norte, ela permanece. Se ela cai para o sul, ela também permanece. Então, da forma que o homem morre, se morreu no relacionamento com Deus, relacionamento eterno com o Senhor. Se morre fora do relacionamento, longe estará do Senhor para sempre. Esses dias eu recebi uma notícia, Raul, você soube? Não estou sabendo, fulano de tal faleceu, lá do futebol. Ah, rapaz, lembrei. Aí vai conversar, rapaz, a questão não é morrer, eu falei. A questão não é morrer. Se Cristo não voltar, dependendo da idade, participaremos do arrebatamento ou poderemos provar a morte física. Mas a questão não é morrer, a questão é como você morre. A questão é o estado que essa pessoa estava quando ela provou da morte. Aí é que está o quê do negócio. Agora, olha só o que eu vou citar para você aqui. Quando eu me refiro aonde Jesus Cristo ele cita mais passagens do que propriamente do inferno, do que propriamente do céu, as pessoas muitas vezes, não. Sim, irmãos, nós precisamos se ater a isso. Mateus capítulo 5, versículo 22 diz assim, mas eu digo a vocês, a qualquer que se irá contra o seu irmão, olha só para a igreja, nascidos, discípulos, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, será lavado ou amaldiçoar, né? Será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo eterno.
Mateus capítulo 10, versículo 28 diz: não tenham medo dos que matam o corpo. Isso aqui é pesado. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas nada podem fazer a mais. Antes, tenhais medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo e lançá-los no inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. Agora observe 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, preparando-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Agora observe essa aqui eu gosto. Se a tua mão te fizer tropeçar, corta, e é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo não se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Ele cita novamente. E se o seu pé te fizer tropeçar, corta-o, porque é melhor entrar no céu aleijado do que tendo os dois pés ser lançados no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos serem lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Mateus capítulo 13, versículo 41 diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O texto áureo da Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 16, onde fala do amor de Deus. Mas escute isso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, agora inferno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é o problema? Versículos seletivos para atribuir a bondade a Deus, sendo que esquecemos de que Deus, Ele é o justo juiz. Diga assim: Deus é bom. Diga: Deus é Pai. Deus é maravilhoso. Só que entenda, a bondade de Deus é tão proporcional quanto a sua justiça. A bondade de Deus é tão proporcional quanto a sua severidade. Romanos capítulo 8, Paulo diz assim, capítulo 11, versículo 22, considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade. Para com os que caíram, a severidade; para os que estão de pé, a bondade. Se, condicional, permanecerdes de pé. O texto que eu li de Mateus capítulo 14 é onde Jesus Cristo fala sobre mão, pés e olhos. Arranca não é literal, por mais que 70% da Bíblia se interpreta literalmente, ok? Existem algumas simbologias ou algumas figuras de linguagens que existem ali para nos dar uma conotação de uma imagem ilustrativa para que se chegue à compreensão do que está sendo dito. Jesus Cristo não manda cortar o braço, não manda cortar o olho, não manda cortar as pernas. Ele fala daquilo que de fato, olho, mão e perna, se isso te faz tropeçar, arranca, no sentido de que é possível um corpo viver sem um braço, sim ou não? É possível um corpo viver sem as pernas, sim ou não? É possível um corpo viver sem os olhos. Mas ele usa esse exemplo forte, é uma palavra forte, para dizer o seguinte: nós precisamos tomar cuidado. Eu não vou nos usar, né? Mas eu vou usar pessoas a qual tem que tomar cuidado no que diz respeito ao inferno. Aí talvez alguém possa até dizer o seguinte: mas irmão, existe uma segunda chance? Irmãos, não existe esse negócio de segunda chance. A oportunidade que temos de decidir pelo Senhor é em vida. Em vida. Hebreus capítulo, o escritor aos Hebreus fala que após a morte segue-se o juízo. É em vida que nós decidimos. Você decidiu talvez pelo Senhor há 10, 15, 20, 30, 40 anos, não sei. Eu me decidi pelo Senhor há 18 anos atrás. Agora entenda, eu posso muito bem comprometer o meu caminho. Eu posso muito bem comprometer a minha vida espiritual. Eu posso muito bem me corromper. Agora, tudo está no meu processo de decisão. Agora, eu tenho um pouquinho de inteligência para saber o que me é bom e o que não é. O que vai me trazer benefício e o que não vai. O que vai me trazer uma condenação, aonde se eu me desviar do caminho, porque da mesma forma que eu entrei pela porta, eu posso voltar pela mesma porta. Alô? A salvação é uma via de mão dupla.
Da mesma forma que você entra, você pode muitas vezes decidir no seu tempo de vida com o Senhor, decidir voltar. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você não vai parar. Você não vai parar no meio do caminho. Você vai continuar para que você receba a coroa da justiça. Aleluia. Você observa que Jesus Cristo foi muito enfático sobre isso. Dado o perigo, o que nós precisamos entender? Entender. A sabedoria só provém de Deus. Tiago capítulo 3, versículo 13 fala, existem 2 tipos de sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que é terrena. Essa sabedoria terrena, a Bíblia fala que ela é uma sabedoria diabólica. Entenda isso. Todo conhecimento natural, ele te traz resultados naturais. Uma faculdade, um estudo, um ensino, um doutorado, um curso, seja lá o que for, que vai te agregar e te trazer conhecimento, ele vai te trazer benefícios naturais. Ele vai te dar a paga pelo que você buscou, se esmerou, pagou por isso. Sabedoria natural. Agora entenda, existe uma sabedoria que é uma sabedoria espiritual. A Bíblia fala em Colossenses, no capítulo 1, versículo 21, que antes nós éramos inimigos de Deus no entendimento. Entenda isso. Inimigos de Deus no entendimento diz respeito a você ter uma sabedoria natural e andar baseado nisso. Agora escute. Toda sabedoria natural te traz benefícios naturais. A sabedoria que vem do alto tanto te dá base para você ser bem-sucedido naturalmente, quanto te prepara para a eternidade. Não, 3 amém só, eu achei pouco. Você não entendeu o que eu disse. Se você olhar para mim e falar, Roberval, você tem quantos cursos de mecânica? Eu te respondo, nenhum. Se você falar, você mexe em qualquer carro ou moto? Faço qualquer carro e qualquer moto. Aí você fala assim, não, você aprendeu Senai, você aprendeu com alguém. Irmãos, o melhor ensino que você pode ter é vendo. É o ensino na prática. A teoria é bom também, eu acredito na teoria. Eu sei que isso é muito válido e muito bom. Se você olhar para mim e falar quantos cursos você tem de homilética, de comunicação, de retórica e disso, daquilo outro, nenhum. Aí talvez você possa ter o seguinte, mas por que é que você fala muitas vezes assim, desse jeito, tá? Usa bem a comunicação em 3 pilares, palavra, expressão corporal e tom de voz. Como é isso? Sabedoria que vem do alto. Aí talvez você fale assim, você é exclusivo? Não. Ele é exclusivo? Não. Pregadores são exclusivos? Não. Esses homens simplesmente decidiram buscar a sabedoria que vem do alto. E quando você se esmera nisso, quando você busca isso, se prepare para você ser diferente. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer não só te capacitar para você ter para você e alcançar os benefícios para a sua vida, mas Ele quer que através da sua vida pessoas sejam também abençoados. Ló de tabela foi abençoado por Abraão. De tabela. Por causa da graça e da unção e da presença de Deus na vida do seu tio Abraão. Não é vanglória não. Esse dia eu falei para um cliente, rapaz, quer crescer, se apega que eu fique perto de mim. Quer crescer em Deus, quer aprender a palavra, fique perto de mim. Isso não é orgulho não, irmão. Isso aqui é convicção de que de fato Deus fez você. Eu jogava bola, irmão, só sabia chutar bola na vida só, meu irmão. Eu saí de casa com 13 anos de idade. Meu pai me abençoou e falou assim, vai meu filho, vá atrás do seu sonho, vá. Só que não tem dinheiro. E ia. Eu sei o que é, eu falo isso com alegria. Eu posso até chorar, mas eu falo com alegria. Eu sei o que é você... Há 20 anos atrás, não é esse friozinho que nós temos aqui tropical, não. Era frio mesmo. Os mais antigos aqui sabem do que eu estou falando. Era frio mesmo. Eu sei o que é tomar banho gelado em tempo de inverno. Eu sei o que é dormir em chão, batido. Eu sei o que é dormir em alojamento com pessoas que você nem conhece na sua vida. Morei no Paraná, morei em Campinas, morei em Fulano, morei em vários lugares do Brasil. Sabe por quê, irmão? Quando a gente decide alguma coisa e a gente tem a bênção da nossa casa, a gente tem que ir para cima. Eu só sabia fazer isso. Aí você pega e diz assim, poxa, mas nada de poxa. A gente decide o que a gente quer, a gente vai atrás e Deus ele vai abençoando.
Só que Deus não queria que eu continuasse no negócio. Aí quando eu estava no ápice, eu parei, decidi parar. Mas por quê? Porque parei, porque Deus falou. Eu fiz uma reza, foi reza. Eu rezei. Quase isso. Mas foi pior do que isso. Eu fiz um gol contra. Para quem sabe do futebol, as mulheres também entendem, essas mulheres maravilhosas, né? Vamos dar uma salva de palmas para essas mulheres? Eu fiz um gol contra, eu quebrei um dedo polegar, eu errei 2 gols, a bola pegava fogo no meu pé. Pensa num cara ruim de bola, mas estava bem lá atrás, mas essa bendita reza foi o que fez a diferença. Que, ó, agora eu vou abrir um parênteses. A oração fez a diferença. Aí Deus... Voltei para casa, joguei mais depois de 1 ano só e parei e não quis mais. Mas estava bem, não era casado com a Ilma, eu não tinha relacionamento com ninguém, eu era solteiro, eu não tinha responsabilidades. Mas quando a gente entra por essa porta, ou tu entra e fica parado, ou tu entra e prossegue no caminho. Você está entendendo? Aí conheci uma pessoa maravilhosa. Aí casei, aí tem 2 filhas maravilhosas, aí tem testemunhos maravilhosos sobre a minha esposa. Agora, querido, por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é exclusivo para alguns. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é a vontade de Deus sim. Salvar, dar conhecimento, conceder graça para que você cresça e avance. Sabe, não podemos andar de fato, não, de cabeça baixa. Ah, não está dando, não vai. Não. Se corrobore na palavra, cresça. Sabe, não é fácil você estar aqui, como você está hoje. Você trabalhou, você está cansado, você está enfadado. Mas você está aqui por quê? Porque existe algo maior que fala dentro de você. Existe algo maior que está dentro de você, que borbulha. Você crê em algo maior. Você não está aqui porque está passando tempo. Até porque se vir para passar tempo, não venha não, fique em casa. Vinha com desejo, com ânsia, quero crescer, quero avançar, vou sair diferente, vou sair mudado, vou sair transformado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Determine o que você está dizendo que vai acontecer. Porque essa porta que você entra, tem uma palavra do Senhor. Eu estarei convosco todos os dias, no processo, até que se consuma todas as coisas. Se a aliança dele estará conosco todos os dias, nós precisamos também corresponder estando com ele também. E talvez você, que por causa de inúmeras situações na vida, parou, ficou frio na fé, eu quero te dizer, aqueça o seu coração. Aqueça o seu coração, comungue na igreja local, porque aqui é o lugar onde você vai desenvolver a sua fé e você vai vencer todos os embates da vida. E eu parto finalmente dizendo o seguinte: ande nessa luz constantemente. Deus sabe do que você está passando. Talvez você não queira falar para um líder, para alguém. Deus sabe. Deus sabe. Na medida que você busca Ele, clama a Ele, se esmera nele, Ele vai corresponder ao seu clamor. O salmista diz: eu nunca vi um justo desamparado. Nunca vi. Justiça que diz respeito ao homem que conhece Deus e vive nele. E se você é essa pessoa, e de fato você é, Ele não vai te desamparar. Aleluia. Por quê? Daniel 2:22. Ele conhece o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Não há nada encoberto diante dele. Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Aleluia. Ande na luz. Ande na luz. Deus tem uma aliança com o seu povo. E eu concluo dizendo:
Não existe segunda chance. Existe decisão em vida. Tem pessoas que acham que Deus esqueceu do seu povo. Não. Quando eu me refiro de povo aqui, agora eu vou entrar no povo judeu. Não. Deus tem uma aliança com o seu povo e essa aliança vigora porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. A igreja é privilegiada porque a igreja participa do arrebatamento. Tanto os gentios que se convertem, quanto os judeus que acreditam em Jesus Cristo, é privilegiado por causa do arrebatamento. Se a trombeta soar hoje, o mundo continua da mesma forma, mas a igreja sobe desse lugar. Escute isso, Deus tem uma aliança com o seu povo. A nação de Israel está buscando Deus de uma forma tateável, vista, entendida dentro do seu processo de conhecimento, mas não vão encontrar. Deus falou, dou ouvidos para que não ouça, olhos para que não enxerguem. Isso é Deus e Ele. Deus e a menina dos seus olhos, que é a nação de Israel. Mas escute o que eu vou dizer, a bondade de Deus superabunda no seu juízo. A bondade de Deus sobre aquele povo superabunda. Sabe por quê? Porque vai existir um tempo onde Deus vai separar 144 mil celibatários judeus para uma pregação específica com a ajuda de 2 testemunhas em Jerusalém. O cenário vai estar montado, o foco vai ser em Jerusalém. Diga assim, a igreja. Diga Joe, diga Joe. Lá em cima com o Senhor, porque a igreja foi arrebatada. Escute, quando aquela nação estiver comendo o pão que o diabo amassou, porque a tribulação não é só para os judeus, a tribulação é para o mundo. A tribulação específica no que diz respeito aos judeus é a perseguição do anticristo naquela cidade, naquela nação específica. Agora a perseguição do mundo, no mundo, nas pessoas, envolve cataclismas, envolve sol não brilhando, estrelas caindo do céu do seu firmamento, terra se fendendo no meio, porque a tribulação ela é mundial. Mas escute, quando Israel observar que o cenário está fechado, eles perceberam que de fato Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Eles vão lembrar dessas palavras. Aí vai sair uma entonação dos seus lábios, onde eles vão dizer, Baruch, Rabak, Beshem e Adonai, que quer dizer, bendito és tu, que vem em nome do Senhor. Quando essas palavras chegarem até os ouvidos de Deus, Jesus Cristo vem com a sua igreja, comigo e com você, oh aleluia, Ele vem com a sua igreja, mata Satanás com o sopro da sua boca, se estabelece o reino milenar. Ei, Deus, Ele não é só Pai, Deus, Ele é aquele que quer a cada dia ser visto e manifestado através da nossa vida. Ainda há possibilidade, não existe segunda chance, é em vida que decidimos, é em vida que decide-se pelo Senhor. E eu encerro orando pela tua vida. Entrou pela porta estreita, continue, pague o preço, é vantajoso, tem recompensa, tem galardão, tem graça nessa vida e na vida por vir. Curve a sua cabeça. Pai, obrigado. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado porque nós sabemos que a Tua palavra é viva, eficaz, penetrante. E eu sei que, na medida do possível, Pai, o Senhor nos alcançou. O Senhor nos ensinou, nos capacitou. E na Tua palavra está escrito que aqueles que vai a você, Pai, de maneira nenhuma você vai lançar fora. E obrigado, Senhor, porque essas palavras nos fortaleceram. E de bom grado, Pai, nós decidimos há um bom tempo, alguns decidiram agora entrar por essa porta estreita. Vamos permanecer, vamos continuar, Senhor, mas com o Teu auxílio, com a Tua graça. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus.